Boa noite, família Quadrangular, paz esteja com todos. Nosso culto online, todas as terças-feiras, estamos aqui, né? Nos encontramos aqui no canal da igreja, do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um culto nessa noite, né? Mais um culto online, né? Que a gente se encontra. E eu estou muito feliz de estarmos aqui mais uma vez. Terça-feira, dia 16, né? Olha como os dias têm se passado rápido, né? Dia 16 de agosto. Um pouquinho mais das 20 horas, 8 horas da noite. Que bom que você está aqui. Se você puder nos ajudar a compartilhar esse culto com alguém, por favor, clica aí no link compartilhar e dá tempo aí para mais pessoas possam estar com a gente aqui, tá bom? Só reforçando os avisos da nossa igreja, né? Toda terça-feira é o culto online, não tem presencial na igreja. Eu quero falar também que quinta-feira são 2 cultos na igreja, 9 horas da manhã e às 20 horas, 8 horas da noite, presenciais, tá bom? E sábado, 2 horas tem a Célula Kids e à noite, às 19 horas, a gente tem um canal jovem, tá? Domingo de manhã, 8 horas, reunião de oração e 9 horas, o ensino da palavra. E à noite, às 18 horas, 6 horas, é o culto de celebração. Não deu certo, né, do missionário Ripari estar com a gente domingo passado e foi agendado para o próximo domingo, tá bom? Deu um probleminha de agenda, mas agora já está resolvido. Então você se programe aí para estar com a gente nesses dias aí no culto, tá bom? Muita alegria de estar aqui. Quem está conectando com a gente, dá uma boa noite aí, manda o nome aí da família, quem está assistindo também, tá bom? E peço aí, compartilhe. Vamos compartilhar com os grupos lá da nossa igreja, né? Lembrar o pessoal do culto online. Se você quiser mandar para sua família, para alguém que nos acompanhe. Eu sei que tem aqui alguns irmãos que nos acompanham pela internet aqui, nos cultos online. Por favor, nos ajude aí, compartilhe aí nos grupos da família, da igreja. Vamos lembrar a todos aí, para que possa estar conectado aqui com a gente, tá bom? Tudo bem? Eu vou ler alguns versículos, né? Eu tenho compartilhado uma palavra aqui às terças-feiras, o que Jesus espera dos seus seguidores. Não é uma pergunta, mas sim uma afirmação. O que Jesus espera de seus seguidores, né? Então, Jesus, ele pagou um preço, ele fez todo o seu propósito de vida, né? Morreu no nosso lugar, restaurou a nossa comunhão com o Pai. E hoje nós temos esse acesso a Jesus para irmos até o Pai, né? O caminho, exatamente. Então, diante disso, qual é a nossa resposta? O que Jesus espera que nós façamos diante disso tudo? Eu quero ler alguns versículos. Você que vai estar aí comigo aí, pega a sua Bíblia, abra lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Agora eu quero ir lá em João, a gente vai ler alguns versículos aqui, João 7, 37. João, estou com a minha Bíblia aqui, João 7, 37, diz assim, João 7, 37, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se algum homem tem sede, deixe-o vir a mim e beber. João 6,35. Quero ler alguns versículos com você aí, tá bom? João 6,35 diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Uau! Vamos lá continuar em João, mais um versículo aqui. João 5,40. 5,40, João 5,40, e diz assim: E não quereis vir a mim para terdes vida. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu quero também lá em João 11, tá? João 11, 43. Estou abrindo aqui, João 11, 43 e 44. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhes Jesus: Desatai-os e deixai-o ir. Então a gente vê aqui alguns versículos, né?
e eles estão de uma forma sincronizada aqui com a palavra dessa noite, tá? Se você entendeu aí a palavra, os versículos aí chaves, e eu quero falar do que Jesus espera de nós. E aqui vai mais um mandamento. Isso. O tema de hoje é: venham a mim. Isso, a palavra de Jesus, tá? Venham a mim. Então, a gente viu aqui, se você não assistiu ainda, volte o culto online, né? Tá escrito culto online, o que Jesus espera de nós. Quando você nasce de novo, a gente falou no primeiro culto desse mês de agosto, é necessário nascer de novo. Então, quando você nasce de novo, o próximo passo é você o quê? Se arrepender. Então, você nasce de novo, o teu espírito estava morto, agora tem vida. Existe o arrependimento, que arrependimento é mudança de mente e de coração, a não fazer mais aquilo que você se arrependeu. Não é uma mera tristeza, não é assim uma ligeira mudança de hábito, não. É arrependimento, é não voltar a fazer. A sua atitude com relação a Jesus tem que gerar o quê? Uma mudança, né? Quando a gente fala de novo nascimento, de arrependimento, né, Jesus passa a ser o nosso maior tesouro. Ele passa a ser o centro da nossa vida, né? Um valor supremo na nossa vida. Só que antes disso, né, se a gente falar antes do novo nascimento, do arrependimento, muitas coisas aparentemente, né, eram importantes e atraentes na nossa vida, né? Antes de Jesus ser o nosso maior tesouro, outras coisas aparentemente importantes e atraentes, como saúde, família, emprego, amigos, esportes, música, comida, sexo, passatempos, aposentadoria. Né? Não que, não vou cuidar mais dessas coisas. Não, elas são sim, né, importantes, essenciais, necessárias para a nossa vida, mas não podem ser maior do que Jesus. Né? Jesus, ele tem que ser o nosso maior tesouro. Né? Quantas pessoas colocam essas coisas que a gente falou aqui em primeiros lugares, né? Nos primeiros lugares da sua vida, e deixa Jesus por último lá, e quando der tempo e tal. Então colocam prioridades, e Jesus, ele não é o primeiro, né? Então a gente vê aqui que existem alguns passos daquilo que Jesus espera de nós. E Jesus tem um mandamento para nós aqui: venham a mim. Jesus disse isso, a gente viu aqui nesses versículos, venham a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Então venha a mim, ele não é opressor. Ele não é algo imposto, não é algo colocado sobre o que a sua vida. Mas sim, é um convite de Jesus. Venha a mim, é um convite para se aproximar de Jesus. É que ele está convidando, venham a mim, né? Jesus está chamando, venham, né? Quando a gente presta atenção muito bem nessa palavra, a gente vê, Jesus fala, venham a mim. Então é se aproximar daquele que se tornou tudo para nós. Olha que coisa incrível, não é opressor, tá? Não é imposto. É um convite para nos aproximarmos daquele que se tornou o quê? Tudo para nós. Jesus, ele não veio ao mundo para criar uma nova religião. Até porque naquela época Jesus viu todas as coisas que estavam acontecendo, principalmente o judaísmo, né? Naquela época que Jesus estava ali junto ali com todos aqueles montes de leis, monte de fariseus e tal. Mas Jesus, ele não veio ao mundo para o quê? Criar uma nova religião. Mas sim, Jesus veio para sacrificar-se, morrer no nosso lugar, para nos dar alegria eterna. Uau, olha que tremendo isso, hein? Né? Então a gente vê que Jesus não veio criar uma nova religião, mas sim, Jesus veio para nos dar uma alegria eterna. E João 15:11 diz assim, Jesus veio para eliminar obstáculos, né? Para impedir que a nossa alegria seja encontrada nele. Depois você pode ler, né? Não diz exatamente isso, mas aqui é o ponto que Jesus fala que ele veio para eliminar esses obstáculos. Está lá em João 15:11. Para que nós possamos encontrar o amor nele. Em Mateus 11:28, que a gente leu aqui, Jesus veio para carregar o nosso peso, né? E para que a nossa vida seja leve, né? Para que a gente possa realmente descansar nele. Há um jugo e um fardo
a nossa espera? Quando nos aproximamos de Jesus. Isso é leve. Não é uma vida pesada, não é uma vida cheia de culpas, mas sim uma vida leve. É isso que acontece quando nos aproximamos de Jesus. Só que assim, não é muito tão simples assim, né? Eu vou dizer assim, venham a mim. Mas existem algumas decisões da nossa vida que nós precisamos realmente ponderar, né? Mateus 7,14 diz assim, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ou seja, não é de qualquer jeito, né? Venham a mim. Venham, passe pela porta, o caminho é estreito para que leve à vida. Por que Jesus nos fala isso? Por que a gente vê esse ponto? Né? Jesus troca o fardo, tal, a gente tem uma vida mais leve, sim, mas assim, é preciso passar pelo caminho, pela porta estreita. Olhando para isso, nós vemos que Jesus ele não é um capataz, não é algo imposto sobre nós, não é algo, sabe, nos imposto para isso, os capataz, tá obrigando as coisas, não. Só que hoje em dia, né, eu digo mais hoje ainda do que, eu não sei, mas de qualquer época que o ser humano passou nessa terra, mas hoje nós vivemos muitas distrações. Ou seja, hoje é muito difícil amar Jesus acima de todas as coisas. Exatamente. Eu não sei como que eram as outras épocas sem internet, não tinha celular, né? Antes das grandes cidades, né? Centenas de anos atrás, onde bastante pessoas moravam no campo e tudo mais, eu não sei, né? As distrações, como funcionavam as coisas, mas hoje em dia é muito difícil amar Jesus acima de todas as coisas. Jesus ele precisa ser o quê? O nosso maior tesouro. E a nossa tendência suicida de amar outras coisas mais do que Jesus precisa ser anulada. Essa nossa tendência suicida, por quê? Porque é um caminho que nós vamos trilhando longe de Jesus, acaba sendo suicida, porque nós vamos nos matando aos poucos por causa do pecado, longe de Jesus. Então é interessante essa palavra aqui, que nós venhamos realmente a amar Jesus acima de todas as coisas. Que ele venha a ser o quê? O nosso maior tesouro. Jesus não é o fardo. Sim, quando nos aproximamos de sua presença, ele nos alivia o fardo, alegra a alma e nos dá vida. Olha que interessante. O vem a mim é nos aproximarmos. Jesus está chamando, né, cada um de nós para mais perto. Né? E não é o fardo, mas ele deixa a nossa vida mais leve, né? Alegra a alma e nos dá o quê? Vida. Uau, isso é muito, 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 muito tremendo. E continuando aqui, né, dos versículos que a gente leu lá no começo, João 7,37 diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu estava meditando, escrevendo sobre isso, eu me lembrei de uma situação que eu era bem pequeno, criança. Eu fui jogar bola com meu tio, e a gente estava lá no campo e tal, só que eu era muito pequeno e os meninos que foram jogar bola lá no campo, lá de terra, lá, eram grandes, então assim, não caberia eu jogar. Eu acabei não jogando, acabei ali, aquela tarde ali assistindo o jogo, e eu sei que deu uma sede, e não tinha água, não tinha... Era um campo, né, no meio do mato lá, e eu lembro que a gente bateu na porta lá do vizinho que estava perto ali, e uma garrafa de água, só que não era compartilhada, né? Então só aquele gole já passava a garrafa e já acabou. E eu lembro que eu voltei depois, né? E com muita sede, mas muita, muita sede mesmo. Acabou que eu ficar seca, né? Aquela tarde de calor, o futebol, e a boca fica seca, né? Você já passou por algum momento assim? De estar com sede, estar num sol, algum lugar longe e não ter água para beber? Realmente a boca fica, né, a gente começa a ficar ali desidratado e já começa a dar um desespero. Você já passou alguma situação assim? É muito ruim, não é? E Jesus ele fala aqui para nós, ó, se alguém tem sede, né, venham a mim
e bebam. Então, aproximar-se de Jesus. Vem a mim, Jesus está chamando. Se aproximar de Jesus significa saciar a sede. Exatamente, mas não é essa sede de água natural, mas sim da nossa alma e do nosso espírito. Exatamente. O ser humano ele está sempre à procura de algo para matar a sua sede, seja na alma e realmente do espírito. Né? A passagem, não sei se todos conhecem, mas lá de João 3 é da mulher samaritana, né? Que quando Jesus, João 4, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, né? E ela procurando ali pegar água do poço e ela não entendendo quem era Jesus. Depois você pode ler essa história. Jesus estava oferecendo para ela a água eterna, né? E ela pensando que era água física. E ela estava vivendo, como era o reflexo da vida dela? Era uma vida de promiscuidade, né? Procura, dormindo com muitos homens, já eram mais de 5 homens lá, casamentos que a Bíblia fala, e o atual não era marido dela, então ela estava à procura de saciar a sua sede, né? Então Jesus encontra ela ali, tem um encontro com ela e muda a história da vida dela. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, significa matar a nossa sede, saciar a nossa sede. Então, venha a mim nos aproximarmos de quem? Da fonte da vida, que é Jesus, e saciar a nossa sede. E completando João 6,35, diz assim, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Por quê? A gente bebe a água sacia, Jesus fala, ó, eu sou o pão da vida. Então, para que Jesus sacia a nossa sede, para que Jesus mate a nossa fome, né, da nossa alma, do nosso espírito, é para que nós não pereçamos. Lá em João 3,16, a Bíblia fala para que nós não pereçamos. Nós precisamos aceitar Jesus, confessar com a nossa boca, crer na palavra de Deus, crer que Jesus é o nosso Salvador. Então a gente vê aqui esses elementos aqui que são essenciais até para a nossa vida física, né? A água, o pão, o alimento. Então Jesus, ele é também a nossa alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Então é um mandamento que Jesus está falando para nós. É também como a história de um pai com um filho, né? Que o filho está na janela, o prédio está pegando o fogo e o pai fala, pule em meus braços. É isso que Jesus está falando para nós, né? Você confia nesse ponto? Ou de um marido rico, bonito, forte, carinhoso, à espera da sua esposa infiel. Volte para casa. Ou alguma situação nossa assim, perdido no deserto, desidratado, né? Após passar dias no deserto e vem ali um grupo de salvamento ali, vem bombeiros ali e vem e nos encontra e fala, beba dessa água. Então esse é o mandamento de Jesus à procura de nós, né? É um convite para cada um de nós, seja qual é a situação. Se você está passando por um incêndio na sua vida, vamos dizer assim, né? Jesus está ali, ó, esperando você ali na janela, pula que eu vou te salvar, confia em mim. Ou como um caso, talvez, que você tenha se distanciado dos caminhos do Senhor, né? Vivendo uma vida de pecados, longe de Jesus. Jesus está te esperando, volte para casa. E mesmo que você esteja morrendo de sede, passando dias no deserto, né? Jesus está falando, volte para cá, eu tenho água para saciar a sua sede. Então esse Jesus que nos ama, e não importa qual é a sua situação hoje, Jesus está falando, vem a mim. É uma noite realmente de nós nos aproximarmos. A gente vê aqui que uma tragédia pessoal do pecado e de cegueira espiritual é realmente essa, de não nos aproximarmos de Jesus. Não se aproximar de Jesus é uma tragédia pessoal do pecado e da cegueira, né? E a gente entende isso, né, como livre-arbítrio. Mas a gente sabe realmente que as pessoas, quando usam esse livre-arbítrio, elas não querem realmente. Elas se recusam
a se aproximar de Jesus. E olha o que a Bíblia fala lá em João 8,34. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, muitas vezes, a pessoa escrava do pecado, cega espiritualmente, ela não consegue ouvir a voz de Jesus. Vinde a mim. Jesus está convidando para se aproximar dele. Mas ali a cegueira espiritual, ali a pessoa vivendo no pecado, o que acontece? Ela não consegue se aproximar. E então, qual é a solução para tudo isso? Então quer dizer que nunca vamos encontrar Jesus? Não. Existem algumas passagens aqui, João, por exemplo, 6, 44 e também o 65, diz assim, que Jesus nos atrai. Olha que coisa tremenda. Eu não sei qual foi a sua experiência com o Evangelho, qual foi a sua experiência, né, de volta, de conhecer a Deus, mas a Bíblia fala que Deus nos atrai para Jesus. Nós somos atraídos para o amor do Pai, porque onde tudo começou é a nossa essência, não tem como fugir disso. Nós somos atraídos pelo amor de Deus, através de Jesus. Olha que tremendo isso, mesmo que a pessoa que vive pecando, uma hora ela escuta, uma hora vem alguém evangelizar, a hora ela escuta ali um louvor, ela vê uma pregação, ela participa de um culto. É Deus atraindo o coração dessas pessoas para Jesus. Mas cada um tem seu livre-arbítrio, né? E mais aqueles que ainda já conhecem o Evangelho, estão vivendo longe ainda, mesmo conhecendo. Uau, isso é muito, muito sério. Mas Jesus está nos convidando, venha a mim, se aproximarmos dele. E olha que legal, né? A gente vê uma passagem aqui muito interessante. Eu quero trazer esse tempo para nós. Jesus ele chega, a gente viu aqui, né? Que a gente leu aqui em João 11, Lázaro, venha para fora. É interessante que quando você ouviu a voz de Jesus dizendo, né, venha a mim, você foi. Agora precisamos permanecer nele. E é interessante que quando Jesus ele brada, né, a Bíblia fala que ele brada, ele clama, fala em voz alta, Lázaro, vem para fora. Eu quero te dar uma dica aqui, uma chave muito importante quando você escutar a voz de Jesus dizendo, venha para mim, venha a mim. Ore a Deus para que você possa ver Jesus como seu irresistível, verdadeiro e belo. Exatamente. Guarde muito bem isso. Quando você escutar Jesus falando, venha a mim, ore a Deus para que você possa ver Jesus e ouvir a sua voz e se aproximar até Ele. Exatamente. Foi isso que aconteceu com Lázaro. Lázaro ouviu e Lázaro estava morto. Morto fisicamente, mas eu quero te falar aqui do morto espiritualmente, lá do nascer de novo, é necessário nascer de novo. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu quero te dizer que mesmo que você esteja longe, Jesus está te chamando, venha a mim. Hoje é noite de nós nos aproximarmos de Jesus e Ele quer nos dar vida. É isso que aconteceu com Lázaro. Lázaro estava morto. Ele ouviu a voz de Jesus, ele caminhou até Jesus e ele teve vida. É isso que Jesus tem para nós, não somente vida. Nosso Jesus ele é completo, mas uma vida com abundância. Está escrito em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso é Jesus te convidando a ter uma vida em abundância aqui nessa terra, nos preparando para a vida eterna. E se você não está vivendo uma vida com abundância, isso se chama disfunção, ou seja, não está funcionando, não é para ser desse jeito. Então Jesus está te convidando a viver uma vida em abundância. Jesus quer te dar vida. Essa é o fechamento da palavra nessa noite. Eu quero te fazer duas perguntas aqui. Se você tem enxergado Jesus como seu maior tesouro, e se você reconhece a voz de Jesus dizendo, venha a mim, porque hoje é noite de nós nos aproximarmos de Jesus. Eu queria convidar você a fechar seus olhos e nós orarmos. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mesmo você estando longe,
Jesus está chamando para perto. Mesmo você que está aqui comigo, seja membro, líder da igreja, não importa. Mesmo que você esteja presente na igreja, não importa. Mas Jesus, ele quer o teu coração. Você pode estar muitas vezes presente na igreja, mas o teu coração está lá nas coisas de fora. A tua mente está pensando nas coisas do mundo. Mas Jesus, nessa noite, te chama para perto. Te chama porque ele quer o teu coração. E é isso que nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos e entendemos, Senhor, nessa noite, que é um convite para nós nos achegarmos até a Ti. Ô Senhor, cada coração que está ouvindo, Senhor, essa palavra nessa hora, essa oração, ou seja, Senhor, quem vai ver depois esse vídeo, Pai. Eu creio, Senhor, que hoje é uma noite, Senhor, de reconciliação, uma noite de volta para casa, uma noite de nós ouvirmos a Sua voz e sim, Senhor, nos aproximarmos. Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor dê água, Senhor, para aquele que está com sede. Ô, Senhor, Tu és o pão da vida, que o Senhor alimente, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, nessa noite com o coração aberto, reconhecendo a Sua voz, Jesus, nos aproximarmos. Essa é uma noite de nós nos assentarmos à mesa, nos aproximarmos de Ti, ó Pai. E nós dizemos sim, Senhor, Tu és o nosso maior tesouro. Eu sei, Senhor, que tem sido difícil, Senhor, nesses dias, ó Pai, te amar acima de todas as coisas. Mas essa, Senhor, é a nossa decisão, é a nossa escolha, é o nosso caminho, ó Pai. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pela salvação, pela vida eterna. Ô, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela morte na cruz, porque foi assim que esse amor do Pai nos resgatou e nos reconciliou, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, diga comigo, graças a Deus. Olha que palavra abençoada, evangelística mesmo, para o teu coração. Uma palavra de volta, de reconciliação, de reconhecer a voz de Jesus. Amém? Nosso culto online, então, todas as terças-feiras aqui. A gente está falando sobre o que Jesus espera de seus seguidores. Quinta-feira tem 2 cultos, 9 horas da manhã e também à noite, né? Às 20 horas. Sábado, 2 horas da tarde, Célula Kids na igreja. E à noite, às 7 horas da noite, tá? Eu ia falar 5, não, às 7 horas da noite. A gente tem um canal jovem, o culto de jovens e adolescentes na igreja. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, a gente tem reunião de oração. 9 horas, a gente tem também o ensino da palavra. E à noite, às 18 horas, culto de celebração, tá bom? Você que vai dizimar e ofertar nessa noite, né, na nossa igreja, tem aqui embaixo na descrição do vídeo aqui, o Pix, tem ali os dados bancários ali, se você for fazer transferência, você possa fazer isso nessa noite em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito, muito feliz de nós estarmos aqui juntos neste culto online. Eu desejo para todos uma ótima semana, uma semana abençoada, cheia de milagres, e nós vamos viver o propósito de Deus. Amém? Beijo, um abraço para todo mundo aí e até quinta-feira no culto em nome de Jesus. Tchau, tchau.